Bem, você tem medo de morrer? Da última vez eu fiz uma convocação, né, para a gente fazer uma caravana à noite, ninguém tocou, né? Então não vamos falar do assunto de novo, né? Mas vamos falar assim, se a gente tem medo da morte, será que dói morrer? Será que é dolorido? A gente morre, a gente treina todas as noites. A gente dorme, descansa, está com sono danado, deita e morre parcialmente. De brincadeira por enquanto, né? Treinamento. Então não é a coisa não é assim tão drástica. O preocupante, o que realmente preocupa, é como é que a gente está para ir para o lado de lá. Que bagagem, o que eu tenho na minha bagagem? O que é que eu estou levando de bom e o que é que de mal eu estou deixando? Algumas inimizades, né? Então a gente fica preocupado. Medo de morrer, a morte não dói. De repente, nas histórias do mundo, meio drástico, leva-se um tiro, é uma dor, um choque, daí a pouco já não sente mais nada. Sente mais quem ficou do que quem está no momento. Mas então a morte, ela tem uma característica que é levar-nos para outro plano. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, fez relatos variados, com pesquisa que ele fazia, com evocações que ele fazia de pessoas que às vezes tinha acabado de morrer. Como ele tinha uma equipe muito boa e o trabalho tinha essa função, esse objetivo de trazer a era do Espírito até nós, a espiritualidade também dava lá uma grande força para trazer espíritos de suicidas, pessoas que morreram normalmente, pessoas que morreram por morte acidental, vários tipos. E ali ele mostra a situação, a condição em que estavam aqueles espíritos no momento da desencarnação. Nós nos lembramos de André Luiz, que todo mundo aqui conhece, eu sei que conhece, e André Luiz vivia uma vida como quase todos nós, né? Bebida, muita comida, muitos excessos de todos os tipos, sem perceber, adquiriu uma doença que o matou, que o tirou a sua vida antes do momento marcado. Então ele entrou para a espiritualidade como suicida. Então vejam, ele era um médico fisiologista, um médico importante, estudioso, muito conhecedor do que fazia, e morreu como suicida indireto, inconsciente, vamos dizer. E como é que nós estamos? Será que nós estamos cuidando? Será que o cigarro não está nos tirando um pouquinho da nossa vida? Na contabilidade geral a gente fala, puxa vida, se eu tivesse, eu teria vivido mais um ano, mais 10 anos. Será que comer em excesso não nos tira a vida? Não nos ocasiona problemas gástricos e problemas outros mais? E aí nós morremos antes da hora. Quando a gente promove uma caravana, gente, vamos aproveitar, porque essa caravana de repente vem abençoada, mas ninguém quer, não quer mesmo, né? Não tem que querer. Então a morte na realidade é só uma mudança de estado vibracional. Deixamos o corpo físico, esse corpo pesado que nos mantém presos exatamente, não exatamente como uma gaiola ou como uma prisão com uma sete chaves, porque à noite a gente se liberta um pouco. E até faço um comentário que quem vive 90 anos dormiu 30 anos, ou eu falava como se tivesse perdido o tempo, né? 30 anos e 90, caramba, quanto tempo que eu fiquei. Mas agora a gente está corrigindo um pouco, realmente
fica 30 anos dormindo, mas são 30 anos que se desliga do corpo físico, que vai para o plano espiritual quando não fica agarrado ao corpo físico. Então, a morte não é tão dolorida assim. A morte, nós todos nascemos, vivemos e morremos, fatalmente. Hoje, amanhã ou depois, por esse motivo, por aquele, não existe no mundo barra perdida. A única coisa que antecipa a nossa vida é o suicídio. Mesmo assim, o suicídio tem atenuantes, porque também lá no Céu e Inferno de Kardec, ele fala de um suicida que morreu ou tirou a própria vida para que o filho não fosse alistado para a guerra. Porque o filho iria para a guerra, ele estaria aqui, se morresse o filho não volta, a família ficaria ao relento. Mas, veja, foi um atenuante a favor do seu suicídio, mas não deixa de ser um crime contra uma lei de Deus. E a lei de Deus, ela é soberanamente justa, mas é boa. Dá-nos essa tranquilidade de voltar, reencarnar, começar de novo e reorganizar o caráter. Mas vamos cantar. Prometi que hoje, para mim mesmo, que hoje a gente cantaria bastante. Senhor, fazei-nos fruto de vossa paz. Então não tenhamos medo de morrer. Nós temos de ter medo do nosso comportamento. Eu falei do cigarro, alguém olhou do lado, não vou nem olhar para lá, para falar que eu estou acusando, nada disso. Nada disso. Tem gente que fala, quem viveu 90 anos, fumou o tempo todo, não tem problema. Tem agora, mas no futuro. Tudo que nós fazemos fica registrado no perispírito. Todo mundo já sabe disso também, não sabe? O que eu falo, de bom ou de mal, vai para a contabilidade. Se fosse um caderno assim, e a gente vai escrevendo. Eu falo alguma maldade, está escrito lá. Ai, desculpa. A pessoa pode até desculpar, mas eu tenho que me redimir. Lá no mesmo livro Céu e Inferno tem um capítulo que chama como é que chama? Capítulo 7, vamos lá, você já conhece, né? Da lei, fala da lei, eu já lembro o nome já. Diz assim: você comete um erro, você tem três
detalhes para cumprir. 3 fatores que vão te ajudar a pagar da sua vida aquela maldade, aquele mal. A primeira, ou o primeiro, é o arrependimento. Código penal da vida futura. Pronto, está aí. Código penal da vida futura. A primeira atitude, arrependimento. A segunda atitude é expiação. Uma vez eu perguntei, sabe o que quer dizer espiar? O garoto falou assim, sim, eu pego um binóculo e fico espiando assim. Não. Expiação se traduz como dor, sofrimento. Então a gente sofre. Por que nós estamos sofrendo aqui na Terra? Tem alguém aqui que não sofre? Me dê a fórmula. Nós sofremos porque nós escrevemos alguma coisinha lá no passado e a lei divina, a lei, a justiça cobra e a gente tem que pagar. A segunda, já falei, é a expiação. A terceira, o terceiro item é a reparação. Já ouviram falar de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso errou até seus 30 e poucos anos, 32, 33 talvez, porque defendia a lei de Moisés com unhas e dentes, achando com a maior da certeza de que estava certa. Quando apareceu Estevão falando de Jesus, falando do cristianismo, os homens da casa do caminho, atendendo aos pobres, os sofredores, que a lei não tinha esse item, nunca tinha se preocupado com esse detalhe, ele enfureceu-se e começou a perseguir. A perseguição foi tanta que a lei de Moisés dizia: o trânsfuga deve ser eliminado. Eliminado não é que nem agora nas Olimpíadas, que um faz um pouco mais pontos que o outro fez menos pontos, está eliminado da competição. Não, ele podia ser morto. Ele morreria apedrejado. Olha o sofrimento. Então ele mandou que apedrejasse Estevão, porque achava que estava cumprindo a lei de Moisés. Ele então estava errando, estava pecando, vamos dizer assim. Quando ele esteve, vejam bem, toda a história, quem já leu Paulo Estevão? Quem já leu Paulo Estevão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, os demais, por favor, pega na biblioteca. Semana que a gente volta fazendo prova oral. Prova oral. Veja bem, ele perseguia os cristãos, mas de uma forma tão ferrenha que causou um êxodo na cidade. O povo ia embora porque não queria saber. Gostava de ouvir sobre o cristianismo, mas não aceitavam, não podiam dar bandeira, né? Porque Saulo vinha perseguindo. Muito obrigado pela remessa do DVD da última. Então, vejam, ele perseguia. Quando decidiu ir a Damasco, procurar, prender, provavelmente matar Ananias, porque havia convertido a sua noiva ao cristianismo. Quem é que lembra o nome da noiva dele? Vocês que leram? Abigail. Muito bem, olha só. Abigail, né? E tem Steve Caldas que canta uma música com o nome de Abigail. Então vejam só, ele saindo de Jerusalém foi a Damasco, e no meio do caminho, quase chegando a Damasco, numa terça-feira ensolarada, ele vislumbra um clarão, o animal dá uma empinada, um cavalo com certeza, e ele cai do cavalo literalmente. E no chão ele começa a então ver aquela figura. Até um tempo eu achava que era uma visão objetiva, mas não era, era subjetiva. Ele naquele momento desenvolveu ou desabrochou a mediunidade de evidência, porque os companheiros de viagem não viram. Sim, mas ele viu. E só ele viu. E a claridade foi tanta que o cegou. E ele ficou com aquela espantado, com aquela figura linda, com aquela luminosidade maravilhosa, e disse, antes a voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem não leu, vou deixar vocês com água na boca. Saulo, Saulo, por que me persegues?
Vocês já imaginaram Jesus aparecer assim para Alcides, por que me persegues? Porque te amo, Senhor. E ele então ficou naqueles instantes, exatamente igual ao momento da nossa desencarnação. Vai passar por nossa mente uma tela de cinema com tudo que nós fizemos, toda a nossa trajetória, desde o nascimento até talvez um pouco antes. Em fração de segundos a gente vai ter aquela visão. E ele falou: meu Deus, quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tanto persegues. Aí que teve essa tela na mente dele. Aí terminada, toda a fração de segundos, Jesus falava assim: não seja teimoso, em outras palavras que ele usou, né? Seja teimoso. Aí, o que queres que eu faça? Imagine que naquele momento ele transformou, ele já arrependeu-se do que havia feito contra o cristianismo, contra os cristãos, e ele começaria então, a partir daí, a sua trajetória pela expiação. Para no fim da sua vida, a reparação, porque fez tanto bem, amou tanto aqueles cristãos, os gentios que não tinham religião, e ele conquistou. Vejam bem, eu cito como um dos poucos na literatura espírita, até na literatura cristã, que conseguiu, fez o erro, arrependeu-se, expiou e reparou. Tanto que ele saiu e foi recebido pelo próprio Cristo no momento da desencarnação. Ele foi, como é que ele morreu? Enforcado, né? Cadê os leitores aí do livro? Porque ele era um cidadão romano, e a morte para um cidadão romano era degolado, né? Olha a história de Saulo de Tarso, pequenininho, um lance da estrada de Damasco. Na estrada de Damasco, divina luz brilhou, convertendo para o Cristo apareceu para Paulo naquele deserto, e ele ficou cego porque a luz era muito intensa. Ele falou: Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus poderia ter dito a ele: não, olha, é o seguinte, agora você vai propagar o cristianismo para compensar o mal que você fez perseguindo. Mas a lei de Deus, justiça divina, é sábia. Deus não nos atende diretamente. Vocês sabiam disso? Deus não nos ajuda diretamente. Ele não sai lá do seu trono, se é que existe um trono, e vem aqui e fala assim: ó, Alcides, o seu bigode está muito grande, Alcides, dá uma paradinha, Alcides, não, você está muito simpático assim. Ele não faz isso. Ele faz por intermédio de quem? De um chato, Zé Roberto, que ele falou: seu bigode está muito grande, corta um pouco. Ele ajuda a criatura por meio da criatura, através da criatura. Então Jesus demonstrou essa lei da solidariedade, da fraternidade, dizendo a ele: vá a Damasco e lá te será dito o que fazer. E ele ficou de terça-feira até sexta-feira, terça, quarta, quinta, sexta, 4 dias totalmente cego. Aí um belo dia ele está lá numa hospedaria, e alguém chega e diz assim:
Saulo, Jesus me mandou aqui para curá-lo. Aí ele ficou assim, mas a mesma pergunta: quem sois vós, Senhor? Me chamando de irmão? Eu sou Ananias. Olha a sabedoria divina, a lei de amor que veio ensinar Jesus. Ele saiu de Jerusalém para ir a Damasco, perseguir, prender, provavelmente matar Ananias. Jesus disse: Ananias, vá lá e cura o teu irmão. Percebem a lição, as lições de Jesus, da lei do amor, que é a lei de Deus, e Jesus veio trazê-la? Tudo bem. Aí aquela cegueira desapareceu. Depois o diálogo, muita choradeira, né? Muita emoção, é claro. E ele então já pediu papel para o dono da hospedaria, já começou a escrever, ler os pergaminhos que Ananias tinha a respeito do cristianismo, e falou: não, mas nossa, isso é uma mensagem, é o evangelho, é a boa nova. A tradução do evangelho é a boa nova, tem que ser divulgada, não pode ficar assim escondida. E naquele sábado que tinha reunião no templo, né? Tem sinagoga, né? Não? Sinagoga? Na sinagoga tinha a reunião em que qualquer um poderia falar. Então ele esperou, chegou lá. E todo mundo já o conhecia, claro. Se espantado: o que ele está fazendo aqui? Aí ele começou a falar. Aí quando ele então falou que tinha visto Jesus no deserto e que o cristianismo era real, que Jesus realmente era superior a Moisés, aí começou a perseguição. Foi o início do prosseguimento, como falam os homens da festa junina, né? O início da perseguição do sofrimento, da expiação dele. Porque o arrependimento veio no momento em que ele: meu Deus, o que eu fiz? Senhor, o que queres que eu faça? Já está aí demonstrado o arrependimento. A expiação, quanto tempo, quem já leu, ele gastou, ele demorou para estar dentro do clima do cristianismo, para começar realmente a propagar a doutrina do Cristo. Quem lembra? Então, enquanto vocês se lembram, continua contando a história dele. Ó meu Jesus, tu que és ternura e amor, envolve-nos o mundo sempre em dor. Ó mestre amado, tu que és todo bondade, a luz que a qual transformou. Saulo teve um momento brilhante, fantástico, na frente de Jesus, com Jesus à sua frente. Lembra-se de outro espírito que nós bem conhecemos, que teve esse minuto diante do Cristo, mas a situação foi um pouco diferente. Lembram-se de Públio Lentulus? Ninguém leu há 2000 anos aqui. Então, a biblioteca tem que trazer esses livros. Há 2000 anos, conta a história de Emmanuel. Tantos livros que nós conhecemos, que nós já lemos, de Emmanuel. A história dele. No momento em que a filha doentada, a mãe Lívia, que no final da história subiu para os páramos da glória, e ele ficou preso à terra por causa do orgulho, vaidade, essas coisas. Ele teve o seu minuto também. Jesus disse: você se deixar, em outras palavras, claro, se deixar o teu orgulho, a tua vaidade, a tua prepotência de senador, você poderá ter uma vida diferente, poderá realmente chegar à superioridade mais rápido. Mas
Imagina, onde se viu um senador romano falando com um pobre coitado. Não aceitou, não entendeu. Lívia foi, ele ficou. Nasceu depois como Nestório, né, no livro, quem já leu 50 anos depois. Começou então a sua peregrinação pela expiação. Reencarnou em outras épocas aqui no Brasil como Padre Manuel da Nóbrega. Lembram-se disso? Emmanuel? Padre Manuel da Nóbrega, trabalhando pela catequização dos índios aqui no Brasil. Bom, na estrada de Damasco, Saulo conheceu a sua mudança. Começou a trabalhar, querendo já de início falar do cristianismo, não teve condições. Ele era um expositor, um orador fantástico. Ninguém perdia para ele. Ninguém ganhava dele uma contenda de palavras, de discussão. Ele ganhava todas. Aí ele foi começar a falar do cristianismo, se enrolou, se engasgou e não conseguiu falar. Aí falaram para ele, Ananias, você precisa de um período de calma, de reflexão, para então começar a absorver a essência do cristianismo. Aí ele foi para o deserto, ficou 3 anos, né? Ficou 3 anos no deserto, mostrou o que poderia realmente fazer de bom, que estava realmente mudado. Voltou e demorou 6 anos para poder começar a falar mesmo aos gentios. Mas está aí a história de Saulo de Tarso. E nós entendemos que a morte, nós estamos falando da morte um pouquinho, né? A morte realmente só nos dá felicidade ou tristeza de acordo com aquilo que a gente vai fazer, está fazendo agora. Perto de uma mata
aquele rapaz dizia assim: eu não vou viver aqui na cidade. Eu tenho medo de morrer num acidente de carro, e principalmente num acidente de avião. Eu moro aqui no aeroporto, perto, onde desce toda hora e sobe avião. Ah, não, vou embora daqui. Eu tenho medo de morrer de avião. Andar de avião nem se fala, né? Não andava de avião. Vou morar no sertão. Que nem esse rapazinho aqui, ó. Aí ele foi morar no sertão. De repente, um dia estava ele lá arando a sua terra, semeando a sua plantação, e um avião cai em cima dele. Ó, que desastre, que tristeza. Então nós não podemos fugir da morte com receio. Ah, eu tenho medo de morrer. Deixa ver, metrô? Não, de repente ficar debaixo daquela, já estou debaixo da terra? Não quero, não ando no metrô. Ou então qualquer outra situação que possa ocasionar a morte. O outro diz que as casas espíritas mudaram o horário, agora é mais cedo, é 7h30, 7 horas, que é para não ficar muito tempo de noite fora de casa, andando pela rua. Aí é assaltado às 10 horas da manhã, morre num acidente de trânsito ao meio-dia. Então não há motivo. Na história do povo, tinha um que dizia assim: a morte está campeando a cidade. A morte passou pela cidade antiga, lá, cadê foi? Ia um, morria um, depois morria outro. E um rapaz na cidade falou assim: meu Deus do céu, eu vou driblar a morte. Aí saiu daquela cidade de noite, escondido, foi para uma outra cidade um pouco mais longe. Aí a morte chegou naquela cidade, que ela faz o roteiro dela, né? Ela não muda o roteiro. E ela chegou na cidade. Aí alguém falou: morte, mas que coisa estranha, por que você está? Não, é porque tem alguém, aqueles que estavam na hora de ir embora, então eu vim buscar. Pois é, nós temos um amigo aqui que ficou com tanto medo, falou: eu vou dar um jeitinho nela, eu vou lá para a cidade de Piracicaba. Alguém aqui de Piracicaba? Eu vou lá para a cidade de Piracicaba. A morte falou: ué, mas que interessante, eu tenho um encontro na minha agenda, está um encontro com ele lá em Piracicaba mesmo, não era aqui não. Quer dizer, não adianta fugir. Também ninguém vai ficar pensando: eu vou morrer, não é nada disso não. Não estamos preconizando isso não. A ideia é só não perder tempo com medo. Eu tenho tanta coisa para fazer. A campanha, quem já trouxe aqui 2 quilos de feijão esse mês? Não levanta a mão, senão vai ficar todo mundo de mão de pé aí. Deixa para responder depois. Quem trouxe 1 quilinho de arroz? A campanha está aí. Tem gente lá fora que não tem o que comer, não tem o que vestir, veste uns frangalhos. E a gente às vezes tem um guarda-roupa que já valeu 4 estações do ano e nós nem olhamos para aquela peça. A gente tem disso, não tem? Mas veja, ninguém aqui está para pegar no pé de ninguém. Claro que não. Mas vejam, é o cristianismo dizendo: ame o teu próximo como a ti mesmo. É Jesus trazendo a mensagem do amor. É Kardec dizendo: fora da caridade não há salvação. Outro dia eu falei fora da verdade, né? Vocês corrigiram na hora. Fora da caridade não há salvação. E a caridade é entendida, é reconhecida como o auge do amor. O ponto máximo do amor é a caridade. Que amor sem obras, fé sem obras, não tem valor. Eu amo. Me leva até ali na esquina que eu estou precisando ir no pronto-socorro. Agora não tenho tempo. Agora não dá. Agora estou preocupado, assistindo deixa eu ver o que eu estou assistindo agora. Não vou nem falar, né? Tudo bem, cada um assiste o que quiser, cada um faz o que quer. A verdade é essa. A gente só vem aqui falar o que está escrito lá, né? Não pense que Zé Roberto veio aqui falar: Zé Roberto não é nenhum Jesus. Gostaria de aprender o que ele ensinou. A gente tenta. Mas a verdade é essa. Muito bem. E se eu não consigo levar minha vida direito? Eu não consigo entender como é que Deus é injusto comigo. Olha lá o meu primo, olha o meu amigo, olha o meu parente, olha aquele lá. Ele abre
já é um emprego bom, ganha rios de dinheiro, tem o carro do ano, aliás tem dois, e eu estou aqui nessa, não saio desse miserê, como falava a cantora do Noel Rosa, né? Então veja, o que eu faço? Eu vou dar um jeito, eu vou morrer, eu vou me suicidar, que aí eu resolvo o problema. Aí ele se suicida, não consegue, ninguém conseguiu tirar da cabeça dele, porque o sofrimento era tanto, imagina, ele num aniversário que fez 15 anos, ele queria ganhar um tênis Nike e deram lá uma bamba para ele. Ele ficou desorientado, ficou desiludido. Tem coisa assim. E aí ele se suicidou. Aí quem já leu o livro chamado Memória de um Suicida, vai ver também o que acontece. A morte não modifica ninguém. A morte não santifica ninguém. Poxa, mas ele era tão bom, né? Não era. Mas naquele momento, velório, todo mundo, puxa, mas era tão bom, que coisa, né? Bom, então o que acontece? Suicida ou morte natural vai para o lado de lá exatamente como está aqui. Não muda nada, só a vestimenta. E tem uns que estão tão materializados, tão presos à matéria, que desencarna e pensa que lá olhando, olha, eu não morri, eu estou vivo. E fica na ilusão de que está vivo. Se suicida, ficou esquisito, né? Vejam bem, o que é que diz a literatura espírita? Quem se suicida vai sofrer o período que faltava para a sua desencarnação normal, natural, vai sofrer lá no umbral. Enforcou-se. Ele vai com 20 anos, coitado. Ele tinha que viver 80 nessa encarnação, estava previsto. Lógico que tem as atenuantes, como eu falei, né? Mas, teoricamente, ele vai viver 60 anos padecendo aquelas dores do enforcamento, padecendo por quê? E outra coisa que ele vai sofrer é que ele pensava em resolver o problema. Ele vai descobrir que não resolveu o problema e que achou que arranjou outro problema muito maior. Olha aqui, o que é que esse moço fez? Ele queria sair para o mundo, quase que não é bem um suicídio não, mas ele queria sair para o mundo, para conhecer o mundo. Pai, eu quero a minha parte da herança, porque eu quero conhecer o mundo, quero gozar a vida, eram dois irmãos, conta do pai e a mãe que estavam fazendo café. Então, conta a história na música sertaneja. Espere, minha mãe, estou voltando. Volta mais pra mim, um beijo seu. E várias manhãs, cobrindo as flores, e um raio de ar que era tão meu. Vamos cantar? Que ele tinha direito e foi para o mundo. Enquanto se tem dinheiro, a gente entra nos melhores restaurantes, aquelas mesas chiques, aquela toalha aquele pano que chama brim, né? Bem bonito, nossa, flores e depois, quando a coisa começa a apertar, a gente chega ali na lanchonete da esquina, manda fazer um misto quente ali, até frio, porque às vezes é mais barato.
porque a situação não está fácil. E esse moço o moço da parábola foi embora, foi viver, queria viver, e o dinheiro foi acabando, os amigos foram sumindo, o dinheiro foi acabando, a situação foi ficando difícil, foi tendo que passar pelas lanchonetes e pelos barzinhos, ou até, dá licença, ter um pãozinho para eu comer hoje, que ainda não comi nada. Até que um dia arranjaram um emprego. Puxa, o dinheiro já tinha acabado. Você vai tratar dos porcos lá na minha fazenda. Mas olha, você só pode comer um pouquinho da ração depois que alimentar os porcos. Não é fácil, né? Quem estava acostumado à mesa farta, né? Sofre depois. Aí o cuidado que nós temos que tomar na nossa vida. Para isso veio Moisés, que nos ensinou a existência de um Deus único. Depois Jesus, ame o teu próximo como a ti mesmo. 4 segundos. Aí vem a doutrina espírita e nos ensina de onde é que nós viemos. Mostra-nos o mundo espiritual, a realidade do mundo espiritual. Para onde eu vou? O que vai acontecer depois que eu desencarnar, que eu morrer? Será que eu vou continuar? Como é que vai ser? Aí alguém diz assim: ah, minha filha tinha 15 anos e se suicidou. Ah, mas fulano de tal, que é médium, depois de 1 ano, já me disse que ela está bem. Analisem, ouçam. Diz que ela está bem e já está junto com quem ela queria ficar ao se suicidar. E aí, está certo ou está errado? Alcides? E aí? Nós comentamos que quem morre aos 20 por suicídio e na ficha estivesse lá marcado para viver 80, ele passaria 60 anos espiando o mal que fez. Espiando não, sofrendo, e sofrendo feio. Já pensou aquele que se atira debaixo dos trilhos de um trem? Ele vai sentir aquela sensação, aquelas dores, todo esse tempo, até que vença o tempo. Então, quando alguém diz, aquela criança com 15 anos se suicidou, e agora, depois de 1 ano, já está junto com quem ela queria estar, a palavra é feia, né? Mas é mentira. É mentira. É médium despreparado, é médium que não estuda a doutrina espírita, é médium que pensa que sabe, mas não sabe nada. E ilude a pessoa que está aqui. Ah, mas consolo? Não existe consolação desse tipo. Se a igreja diz, venha, traga o teu dízimo, que você terá o passaporte para a vida futura, terá o seu passaporte para o céu, não fala vida futura, né? Para o céu. Também não é verdade. Nós sabemos através da doutrina espírita, Jesus já falou, há muitas moradas na casa de meu pai. E Kardec trouxe um evangelho dizendo, há muitas moradas na casa de meu pai. Ele dizia assim, que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Na categoria dos planetas, é um dos mais inferiores. Quando nós tivemos aqui uma pleiade de espíritos inteligentes, egípcios, babilônios, essênios, assírios, que trouxeram tantos conhecimentos para nós, eles vieram de um planeta muito mais evoluído que o nosso, e lá eles eram os marginais, aqueles que não condiziam com a moral daquele planeta, não podiam conviver com aquela moral do planeta. Então eles foram exilados do planeta, foram expulsos. Lembram da década de 60, 70 que muitos cantores, muitos políticos foram exilados do país? Por quê? Porque, segundo a teoria da época, não se ajustavam. Então você, tchau, vai ficar para lá. Você volta. Se um dia houver anistia, você volta. Então vejam, eles vieram de um planeta chamado Capela, conforme nos diz Emmanuel, e vieram morar aqui, porque Jesus abriu os braços e disse, pode vir, eu cuido de vocês. Só que eles não tinham muita moral, eles não tinham muito amor.
O faraó mandava matar crianças porque iam colocar em risco o seu reinado. Herodes não mandou matar as crianças aqui na época cristã, porque o Salvador, o rei dos judeus, ele tinha acabado de nascer. Então, a nossa conduta, a conduta de muitos irmãos que nós conhecemos, que estamos vendo no dia a dia. André Luiz, Emmanuel, não me lembro o 2, diz que abriu-se cadeias, portas e cadeias do umbral, libertando aqueles espíritos lá, ferrenhos no mal, há muitos séculos. Abriu-se as portas, oportunidade de reencarnar na Terra para uma tentativa de reajuste. E aí está acontecendo. Já ouviram falar que um planeta está chegando, passando aqui por perto da Terra, mais inferior que a Terra? Então nós, com a nossa conduta, se não estivermos de acordo com o planeta que vai virar planeta de regeneração, nós vamos morrermos aqui. Nada vai acontecer assim, com coisas fantásticas. 2012, em dezembro, né? Vai acabar o mundo. Não é assim, não. Não vai acabar nada. A Terra saiu de uma nebulosa do Sol, de um pedaço do Sol, foi virando no tempo, no espaço, para virar o que nós temos hoje, para se tornar o que nós temos hoje. Claro que, segundo a prece mecânica, Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, mas não vai acontecer assim, não. Nós vamos morrer. Aí faz uma avaliação se nós temos condições de voltar e voltar. Olha só. Você não queria o seu dinheiro? Não queria gozar a vida. E agora, o que você está fazendo aqui de volta? Foi essa a reação na palavra, gente? Todo mundo conhece, não? Quem não conhece, procura um livro e leia, estude. Joana de Ângeles diz assim: nunca é demais ter corridazinha no dicionário, porque tem uns livros dela que tem que ter dicionário para, senão não se entende. Tá? Nunca, Allan Kardec diz: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. E o segundo qual é? Instruí-vos. Está vendo? Eu gosto de vir aqui porque aqui todo mundo é sábio. Também se eu errar, né, tem todo mundo aqui para ouvir. Muito bem. Então o pai falou para ele assim: meu filho, agora sinto muito. Teu filho ficou aqui, trabalhando, dando duro aqui. E agora? Foi assim? Não foi assim? Foi essa a reação? Hein? Foi? Assim, peguei. Então veja, o pai mandou matar uma novilha, mandou preparar uma festa que durou 3 dias. Mas é claro que o irmão que ficou já se sentiu, né? Caramba, né? Que coisa, né? Eu fiquei aqui dando duro, ele foi, gastou dinheiro e agora tem festa para ele. E para mim nunca fizeram festa. Meu pai está ingrato, meu pai está injusto. Aí alguém falou: olha,
a alegria que deixou de existir nessa casa quando ele foi embora, está de volta. E nós vamos festejar essa alegria. É um filho que retorna. Jesus nos ensinou que 99 ovelhas em caminho, se uma se desgarrasse das 100, ele pararia todas e ia lá buscar. Não tem aquele quadro que ele está lá pegando uma ovelha lá no barranco? Essa é a lei do amor. O arrependimento, ele, logicamente, que na vida, na sua vida espiritual, no seu perispírito, vai estar gravado tudo aquilo. E no momento da reencarnação, um momento sublime chamado concepção, o espírito se liga ao corpo, ao feto, e se liga de forma que vai originar aquele corpo. O meu, o seu, de todos nós. A ficha espiritual do nosso perispírito está lá registrado. Então você vai ter cabelos loiros, olhos azuis, você vai ter cabelo pichain, você vai ser, a tua cor vai ser essa, você vai ser amarelo, você vai ser verde, né? Só falta falar que vai ser preto e branco, aí fica meio esquisito, né? Mas é assim, está tudo escrito. Um projeto para ser executado tem que ter primeiro uma ideia. Qual é a ideia? O que nós plantamos dia a dia. Como a gente trata com música, eu digo que nós colocamos uma notinha todo dia na nossa pauta musical, na nossa pauta musical. E quando a gente termina, alguém pega aquela pauta, coloca diante de uma orquestra e lá vão eles executar a música que eu compus. Um pagode, um funk, um bolero, um samba canção, uma música bonita, uma sinfonia, vai depender das notas que eu coloquei ali, que cada um de nós colocou. Não é assim que é a vida? Então veja, terminamos a música? Não, terminamos, né? Nós vamos ver agora. Mas, veja bem, eu não me esqueço de agradecer a Deus. Eu não sou Divaldo para fazer palestra. Quem já ouviu Divaldo sabe que o homem fala, né? Você não pregou, Divaldo? O senhor fala, né? Ué, o senhor já viu alguém que vai fazer palestra não falar? Mas ele diz assim: eu agradeço todo o final de palestra. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, enquanto muitos não as têm, pelos meus pés que me fazem caminhar, enquanto outros tantos também não têm. Mas eu agradeço e te sei, Senhor, porque a fé que eu tenho em vós me diz que na outra vida, depois desta vida, ele vai tocar um instrumento, ele vai caminhar, ele vai correr, ele vai saltar nessas Olimpíadas aí. Mas então ele agradece a Deus. Mas tem gente que agradece a São Benedito, não tem? A Santo Expedito. Quem que já agradeceu a São Longuinho? Ah, conhece a história, né? Perdeu, pede. Que veja bem, André Luiz conta da prece refratária no livro Libertação. O que é uma prece refratária? No livro Libertação conta a história da menina que fazia prece para sua mãe ajudar na casa. A mamãe havia desencarnado, o menino da madrasta tinha bobeado com a criança morreu afogada e a mamãe não se conformava e estava obsediando a madrasta. E a filha, irmã do menino que morreu, fazia preces: mamãe, vem me ajudar, mamãe. Mas a mamãe dela era um obsessor, não tinha condições de ouvir a prece, de atender a prece. Então a prece é levada, nenhuma prece fica perdida, nenhuma vai e é encaminhada para quem de direito ou quem está em condições, quem está de plantão para atender. Então ela foi atendida por causa da prece refratária. Então se eu peço para São Longuinho, pode ser que não seja o São Longuinho famoso, seja um espírito amigo, um amigo, nosso anjo de guarda. Só que depois pediu, atendeu, dá os 3 pontinhos, né? É o compromisso, né? É o compromisso. Mas vamos ver. A Elma vai mostrar para nós como é que ela agradece toda noite. Seus amores, oh, garoto.
não vou repetir não, mas eu vou falar assim, porque eu já comecei, né? Que o resto toda hora, Senhor, fazer a tua vontade. Se hoje eu cumprir a minha tarefa e já estou pronto para partir, pode me levar. Tem tanta conta para pagar, não deve ainda não, vai. Deixa eu pagar primeiro. Muito bem, o que fazemos então para conquistar essa vida melhor depois da morte? Vamos fazer o que esse moço ensinou para nós. Ele ensinou, porque com certeza ele foi buscar no Evangelho, porque não é possível que alguém fale coisas com um certo direcionamento sem ter lido o Evangelho, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou viver na solidão. É preciso ter cuidado para passar e não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver, saber viver. É simples, mas é uma verdade. É preciso saber viver. Tem gente que não sabe viver. Eu, em muitas situações, eu não sei viver. Não tenho aquele simancol de certas coisas. E a gente às vezes sofre, porque as consequências do que a gente fala ou faz é fatal, elas vêm, né? Se eu maltrato alguém, não tem jeito, eu vou arrepender, vou espiar e tenho que reparar. Quando diz que o amor cobre a multidão de pecados, não é que, sabe, que eu deixo de ser mal, aquele mal que eu fiz desaparece, mas a realidade é essa mesma. Por quê? Quando eu pratico o bem, eu anulo 2 males que eu fiz. Eu pratico o bem, eu anulo 2. Um homem nasceu, viveu muito bem, cuidou da família, da sociedade, da comunidade, do emprego, dos funcionários que eram seus subordinados, era um exemplar. Um dia, um mecânico chamou e falou: patrão, chefe, a minha máquina não funciona, não vai, não anda. Ah, pode deixar comigo. Foi lá, ele conhecia, tinha que conhecer. E vai daqui, vai dali, a máquina decepa o seu dedinho. Já ouviram essa história? A máquina corta o seu dedinho. Eu não vou mostrar desse lado, não. Corta o dedinho da mão direita dele. E ele, então, todo mundo começou a falar: mas que coisa, esse homem tão bom, tão perfeito, bom para todo mundo, família, pai, esposo e tudo. Por que foi acontecer logo com ele? E ele daqui a pouco começou a entrar na onda, porque a gente entra na onda. Coitadinho, ó, que... Aí ele é espírita também, foi para a reunião numa sexta-feira à noite ali em Pirituba, né? E na hora da reunião, sentaram-se aqueles médios à volta da mesa, e o mentor chegou e falou: puxa vida aí, seu Alcides, eu não me lembrei outro nome não. Seu Alcides, o que está acontecendo? Está todo tristonho aí? Todo tristonho, o que está? Pois é, ó, senhora, ó, mas eu sempre fui bom para isso aqui, ali, resumindo, claro, né? Então vamos fazer o seguinte: sexta-feira que vem a gente volta. Aí nós vamos buscar tua ficha. Vamos buscar tua ficha, tá lá. Vamos ver o que aconteceu. Aí ele voltou na quinta-feira seguinte, não tinha mudado aí no pensamento não, continuou achando que coitadinho, porque logo eu. Aí o mentor falou assim: quer saber? Quero. Muito bem. Na última encarnação, ou na penúltima, não está bem marcado aqui, tá, mas ele deixou meio na suspense.
você foi um capataz de fazenda, do coronel daquela fazenda lá de Ribeirão Preto, ou possibilidades. Ribeirão Preto é bonito, né? E lá você era o capataz. Quando o negro fugia, o que fazia você? Você sabia as ordens do patrão, então você corria, ia buscar o negro onde tivesse, trazer de volta. E para dar de exemplo para os outros não fugirem, você triturava o braço dele lá no engenho. Sabe o que é o engenho? Sabe, né? Aquela coisa que tritura a cana de açúcar, né? Pois é, você triturava o braço do neguinho lá, porque ele fugiu, para ele dar exemplo para os demais não fugirem. Ele começou a se espantar. E não foi uma só, não, foi várias vezes que você fez isso. Então, como a espiritualidade tem um procedimento de dar oportunidades, eu falei das portas do umbral que se abriram, das prisões, pois é, oportunidades são dadas, agora você aproveite. Ele aproveitou, foi bom em tudo, todo sentido da vida. E aí o Espírito falou para ele, o mentor: sabe o que aconteceu? Quando você reencarnou, a tua ficha, está lá, todos nós temos a nossa, estava marcada para você perder o braço, aqui, ó, aqui, bem na junta aqui, ó. Você não ia ter nem aquele toquinho para segurar a bola de tênis. Estava marcado para perder aqui. Mas, vejam só, mas você foi bom com a mulher, principalmente. Foi bom com a esposa, foi um bom marido. Levava o lixo para fora todo dia, ajudava na cozinha e tudo mais, né? Então você foi bom. A sua dívida foi descendo. Aí você foi bom lá com a turma da comunidade da cidade, do bairro, ajudava todo mundo, colaborava financeiramente, com o tempo. E foi descendo. No emprego, desceu mais um pouco. E desceu, e foi, as suas atitudes boas foram apagando aquele mal todo. Se você tivesse ido mais uma noite no caminho do Flamarion e tivesse limpado os banheiros, dado uma geral lá fora, assim, tirando a poeira, folha de árvore e tudo mais, nem o seu tempo ia cortar. Você ia estar quites com a lei. Por quê? Porque o amor cobre a multidão de pecados. Essa é a verdade. Jesus curava, mas na época de Jesus ele dizia: Pedro, estou a chorar. Ele não falava, né? Pedro que Senhor, por que choras? Choro porque eu curei fulano, ciclano, beltrano, aquela mulher cega, o paralítico. Mas eles não sabem porque estavam doentes. Por que ficaram doentes? Eles não conheciam que é preciso saber viver. Agora eu curei porque a profecia, a profecia dizia que o Cristo, o Messias, viria para curar, mas sofreria por causa disso. Então eu curei para concretizar as profecias. Mas vá ver onde é que está o Senhor que desceu pelo teto da casa para ser curado, porque tinha tanta gente que não conseguia chegar lá. Cadê? Onde é que ele está agora? No nosso linguajar, está lá na Gandaia, está lá, dizendo assim, estufando o peito, falando: agora eu vou desforrar o tempo que eu não podia fazer nada, agora eu vou viver. Então Pedro, eu choro porque agora ele vai começar a fazer tudo de novo que fez de errado em outras vidas e vai voltar pior do que estava hoje. Percebe? Quando Cristo falou: se me perdoe se eu passar mais 5 minutinhos. Quando Cristo disse: se a tua mão é motivo de escândalo, cortai-a. A gente fica meio assim espantado, não fica? Se os teus olhos são motivo de escândalo, arrancai-o. Mas a gente sempre tem o hábito de entender as coisas ao pé da letra. Quando é que alguém nasce faltando uma perna? Ou depois de um tempo de vida tem um problema qualquer, tem que amputar a perna, ou o braço, ou qualquer coisa, os olhos, a vista, não enxergo. Mamãe, de repente mudamos para uma nova casa e ela pôs o pé, a vista sumiu, com 80 anos de idade. Mamãe, você fez coisa errada. Está vendo o que você fez? Agora tem que pagar. Essa é a verdade do Cristo.
Na ficha espiritual não diz que eu tenho que nascer desse jeito, daquele ou daquele outro? Está lá, está cortando os males que originaram as nossas dores. Mas não se esqueçam, hein? Tem que arrepender, tem que expiar e reparar. O reparar é fazer o bem para cobrir o mal que foi feito. Expiar não tem jeito, não. Tem que sofrer o que nós fizemos os outros sofrer. Hoje eu tenho uma dor no pé. Vamos estudar? Você chutou muito o pé de jogador no passado. Você chutava de maldade, por maldade. Muito bem. Gente, vamos ver o que a gente faz depois que a gente entendeu tudo. A vida está difícil? Tá. A vida é complicada? É. Eu estou sofrendo? Um pouquinho, porque tem gente que sofre mais. O que eu faço agora? O que a gente faz? A gente toca em frente. Que não pode parar. Tem que tocar em frente, tem que continuar vivendo. Dá um pouquinho para cá para você assistir. Né? Então vamos cantar. Ando devagar, já tive pressa, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só é uma certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, canta boiado, eu vou dos meus dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama o dia, todo mundo chora, o dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si, cada irmão você capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. É preciso tocar em frente, é preciso abrir os olhos. Será que esses autores são espíritas? Não sei. São católicos? Não sei. São médiuns? Com certeza são. Inspirados. Porque, inclusive, vejam, eles devem ter estudado Espiritismo, porque eles falam de Sócrates, falam dessa história da gente ir escrevendo dia a dia na nossa ficha espiritual, porque ele diz: cada um de nós compõe a própria história. Olha lá. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Então, essa é a verdade. Agora, você tem medo da morte? Continua tendo medo da morte ou não? Não, né? Então veja, é claro que meu papai já foi, minha vovó já está do lado de lá, provavelmente a sua também, né? Algum parente, filho, filha,
marido, mulher, amigo, cunhado, sogra, já foi, já partiu, está do lado de lá. Então eu vou pedir que apague um pouquinho a luz, dá para vocês, não atrapalha? Não, só um pouquinho, não muito, alguma coisa só. Então a gente vai pensar no nosso ente querido, que está em casa, de repente ficou em casa, não pôde vir. Nessa prece de encerramento, nós vamos dizer assim: muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, desculpa não ter dito enquanto estávamos juntos como é grande o meu amor por você. Eu não falei, mas agora eu tenho certeza. Eu sei que perdi meu tempo, deixei passar, mas agora eu quero me lembrar de você. Eu poderia dizer do meu velho, meu amigo, minha amiga, minha amada, mas eu vou dizer assim. Vocês podem cantar comigo. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder te explicar como é grande o meu amor por você. Nem no céu, nem nas estrelas, nem no mar, no infinito, é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de te falar como é grande meu amor por você. Nunca se esqueça em um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Que Jesus esteja no coração de vocês, de nossos corações